Bom, eu sou a Cláudia, sou PCNP de inglês aqui da Norte 1. Então, já são 10h05, já deram aqueles minutinhos, né, de tolerância, então eu vou iniciar, ok? Então, a nossa formação de hoje é sobre o componente curricular de língua inglesa. A gente vai falar sobre estudo de vocabulário e gramática. O nosso dirigente é o Flávio Dallera de Carli, a supervisora do núcleo pedagógico é a Márcia Marques Lucas e a diretora do nosso núcleo é a Jussara Lima. Eu vou começar aqui lendo um trecho de uma jornalista americana que trabalhava para o The New York Times, que ela fala assim: Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things. Então, traduzindo, fica assim, aprender uma outra língua não é só aprender palavras diferentes para as mesmas coisas, mas aprender uma outra maneira de pensar sobre as coisas. Só para introduzir a nossa formação. Então, os objetivos dessa formação é compartilhar sugestões de atividades para o ensino de vocabulário e gramática na língua inglesa para os anos finais, médio e também EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, a gente vai trabalhar com o eixo conhecimento linguístico, né? Que existem 5 eixos: o eixo da oralidade, da leitura, da escrita, da cultural e também o conhecimento linguístico, que é onde a gente trabalha a gramática e o vocabulário, entre outras coisas, né? Então, esse eixo está relacionado com a prática de usar, analisar e refletir sobre a língua inglesa, em outras línguas também, né? Articulando tanto o seu uso oral quanto a leitura e escrita. Além disso, também é o estudo das regras gramaticais e do léxico, como eu falei, tá? Próximo slide. Isso está na BNCC, na página 245, tá? Então, lendo esse trecho aqui, de modo contrastivo, devem também explorações de semelhança e diferença entre a língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que, porventura, os alunos também conheçam. Fala, o som está muito ruim, está ruim para todos? Alguém pode me dar uma devolutiva? Apareceu no chat. Para mim tá bom, viu? Para mim tá bom. Mário, tá bom? Tá ótimo. Tá, então esse problema específico da pessoa, né? Então, tá, joia. Então, a primeira parte vai ser sobre o vocabulário, tá? Tá bom. O pessoal, Maria falou que tá bom o áudio, né? Vamos continuar. Então, a gente vai falar sobre food, que são comidas, né? É um vocabulário que aparece na apostila Currículo e Instrução nos anos finais. Bom, nesse momento de pandemia, que a gente está trabalhando com as habilidades essenciais, eu acho que o mais fácil é a gente trabalhar da forma tradicional, que é utilizando da tradução, né, da língua portuguesa, porque inclusive um dos objetivos da língua inglesa na educação básica é reforçar o estudo da língua portuguesa, né? Então, tranquilo a gente usar a tradução para explicar. Então, a gente mostraria o vocabulário, né? O professor pode pôr na lousa, se ele não tiver um PPT, da forma como for melhor para ele. E eu, geralmente, quando eu dou vocabulário, eu peço para os alunos repetirem para trabalhar um pouquinho com a oralidade, né? Então, food. A gente não precisa ler a parte de português, os alunos vão acompanhando e a gente vai lendo a parte de inglês. Então, rice, beans, pasta, bread, chicken, meat, steak, fish, vegetables, cheese, oil, vinegar, fruit, eggs, potato, french fries, salad, soup. Inclusive, é bom que o professor, repita mais de uma vez, para reforçar bem o aprendizado do aluno, tá? Aqui eu vou ser mais rápida, é só uma apresentação. Tá, e sobre as bebidas, drinks, milk, juice, yogurt, Coke,
soft drinks, alcoholic drinks, tea, coffee, beer, wine, water. Sobremesas, desserts, cake, chocolate, pudding, pie, ice cream. Aí, depois que a gente apresenta o vocabulário, a gente tem que dar os exercícios para os alunos sistematizarem o que está sendo trabalhado, né? Então, a gente pode perguntar, what do you usually have for? O que você usualmente tem para? Então, breakfast, que é o café da manhã, lunch, que é o almoço, e dinner, que é o jantar. Então, os alunos vão responder em inglês, utilizando a usually have e que eles costumam ter nessas refeições, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, breakfast. I usually have milk and bread. Ou seja, no café da manhã, eu usualmente tenho leite e pão. Lunch, o almoço. I usually have rice, beans, meat and salad. Então, eu usualmente tenho arroz, feijão, carne e salada. Dinner, no jantar. I usually have soup or salad. Então, eu usualmente tenho sopa ou salada. Lembrando que é só uma sugestão de atividade, né? Vocês podem usá-la ou não. Talvez vocês prefiram dar a atividade que vocês tenham, sem problema nenhum. Aí, então, eu passo para as frutas, né? Então, o mesmo esqueminha. Vou lendo, o aluno vai repetindo. Então, fruit. Strawberry, pear, persimmon, orange, grape, blackberry, plum, lemon, papaya, melon, watermelon, peach, pineapple, avocado, passion fruit, apple, kiwi, guava, jabuticaba, jackfruit. Que ela ia falar com a Luísa, mas a Luísa está em aula. E a Mabel ainda não pode assumir, né? Então não pode. Alguém abriu o áudio, por favor. Então, coconut, banana, tomato, pomegranate, apricot, mango, cherry. Só que depois vem o... Agora, a gente trabalhar um exercício, eu costumo dar ditado, porque ditado, além de a gente trabalhar com a oralidade, a gente trabalha com a escrita, né? Então, a gente está trabalhando dois eixos aí importantes no ensino da língua estrangeira. Então, o professor coloca as frases na lousa, aqui estão faltando as comidas, né? Depois de ter apresentado o vocabulário sobre comida, e ele vai ditar a frase, falando para o aluno que só está faltando uma comida e que vai ter que preencher, né? Então, eu vou fazer com vocês, para vocês ver como é que funciona, né? Então, faria a frase e o aluno iria completando. Então, number one, I like apple pie. Number two, what a delicious strawberry cake. 3, an orange juice. 4, he likes grape juice. 5, I love pineapple. 6, I always have watermelon for dessert. 7, she doesn't like mango. A gente pode retirar mais de uma vez, né? Principalmente nos alunos de sexto ano, por exemplo, que estão começando a ver inglês, eles têm mais dificuldade. Então, é a gente falar mais de uma vez a frase, ok? Daí, a gente vai corrigindo na louça, né? A gente vai pedir para eles, primeiro, vocês entenderam? E a gente vai colocando a resposta na lousa, pedindo para os alunos irem corrigindo no caderno. Então, tá aí a resposta. 1, I like apple pie. 2, what a delicious strawberry cake. 3, an orange juice, please. 4, he likes grape juice. 5, love pineapple. 6, I always have watermelon for dessert. 7, she doesn't like mango. Em seguida, o professor pode pedir para os alunos traduzirem as frases, usando dicionários bilíngues, ou então o próprio professor vai ajudando, né? O interessante
ditado é que os alunos só de terem ouvido, eles têm mais facilidade para traduzir. Então, o professor vai perguntando, né? Na primeira, como que ficaria essa frase em português? I like pai. Fica a guarda do professor, do dicionário, os alunos vão traduzindo. Então, I like apple pie, eu gosto de torta de maçã. E assim vai colocando a tradução na lousa, que assim está trabalhando com as duas línguas, né? Português e inglês. A gente pode usar da tradução, sem problema. Próximo slide. Em seguida, a gente apresenta os vegetais. Então, spring greens, cauliflower, spinach, broccoli, beans, rice, carrot, zucchini, pumpkin, eggplant, cucumber, watercress, lettuce, palm heart, potato. Chickpea, green beans, pea, corn, manioc. E daí, para o aluno sistematizar o vocabulário, a gente dá atividades, né? Jogos é uma boa forma, porque é uma coisa que os alunos gostam de fazer. Muitas vezes, nesse tempo de pandemia, a gente tem que mandar trabalhos impressos para eles fazerem em casa, né? E esses jogos fazem com facilidade. Então, é uma forma prática de a gente mandar alguma coisa para eles fazerem em relação ao conteúdo que a gente está vendo, né? Então, aqui é um caça-palavras, que os alunos têm que procurar as comidas em inglês, né? Ir circulando, e depois eles escrevem aqui no final da folha as palavras que eles localizaram no caça-palavras, né? Então, é uma coisa que os alunos costumam gostar de fazer e que eles costumam fazer com facilidade. E mais um ditado, né? Para fazer igual a gente fez no anterior. Então, eu vou falar de novo, vocês vão acompanhando aí. Então, number 1, I would like a tomato salad. 2, I don't like lettuce. Lembrando que na sala de aula o professor vai dar mais tempo, né? Aqui eu estou sendo rápida, que eu só estou apresentando. Mas na sala de aula o professor fala mais devagar para o aluno ter tempo de escrever, né? E ele pode repetir a frase mais de uma vez. Então, 3, I love broccoli. 4, my father doesn't like cucumber. 5, what a delicious potato pie. 6, I always have rice and beans for lunch. 7, my mother likes eggplant. Depois que os alunos fizeram, a gente mostra as respostas, né? Sempre pedindo para eles darem a devolutiva, né? Então, na primeira, o que vocês colocaram aí? E vai colocando as respostas na lousa, pedindo para os alunos corrigirem. E a gente também pode trabalhar com a tradução, como eu falei no ditado anterior, né? Vai traduzindo frase por frase. Daí, como eu falei para vocês, essa matéria a gente está na apostila Currículo em Ação, né? Eu vou apresentar alguns exercícios que tem na apostila. Os próximos exercícios estão na apostila do 6º ano, no volume 3. Então, tá assim: observe as imagens abaixo e responda as perguntas. Então, aparece aí a imagem de algumas refeições, né, de algumas comidas. Os alunos vão observar as figuras e vão responder as respostas que estão aí em português, né? Que, como eu falei, um dos objetivos de trabalhar a língua inglesa na educação básica é reforçar o aprendizado da língua portuguesa. Então, é normal a gente dar o exercício em português, sem problemas. Então, as perguntas que traz a apostila. O que as imagens representam? Daí o professor vai dialogando com o aluno, ele vai preenchendo, né? Representam os alimentos. Na B, dentre os alimentos que podemos ver nas imagens 1 e 2, de quais você gosta e quais costuma consumir? Então, são respostas pessoais, né? Na C, na imagem 3, podemos ver o acondicionamento da sobra de comida. Você costuma comer o que sobrou de outras refeições? Por quê? Na D,
você vai ouvir um áudio extraído de um vídeo chamado What I Ate in a Week. Então, o que eu comi numa semana. De uma garota chamada Jane In. O que espera ouvir? Então, todas essas perguntas são para a gente começar a dar um listening, né, que é um exercício de audição, só para introduzir o tema do listening. E daí a gente tem sempre que falar para os alunos, quando a gente faz um exercício de listening, de compreensão auditiva, vocês não precisam entender tudo que está sendo falado, tá? A gente vai entendendo aos poucos, então você no começo se prende ao exercício, tenta fazer o exercício, e que aos poucos você vai se acostumando a ouvir na língua inglesa, tá? Então a gente sempre tem que acalmar os alunos. Daí está tendo alguns comentários aqui no chat que a equipe aqui que está me ajudando estão passando, vou só dar uma leitura antes de continuar. A Marta Cristina, que sequência legal, gostei muito, tem como disponibilizar para nós? Tem sim, Marta Cristina, depois eu mando para o e-mail pedagógico das escolas o PPT, tá? Sem problemas. O próximo slide, por favor. Então, no currículo em ação, no 7º ano, no volume 3, tem um exercício assim. Número 1, observe a imagem abaixo, responda as perguntas e compare suas respostas com as de um colega. A, o que a imagem representa? A, B, que tipos de alimentos você consegue identificar na imagem? C, de quais alimentos desse prato você sabe o nome em inglês? D, quando viajamos, é mais fácil ou mais difícil manter uma alimentação saudável? Por quê? Então, algumas são respostas pessoais, né? Para o professor ir dialogando com o aluno. Então, essa é a imagem que está presente na apostila, né? Daí, em seguida, vem um exercício de áudio, né? Então, tá lá, listen to the audio again. Então, escute o áudio novamente. Number the foods below from 1 to 7 according to the order they are mentioned. Então, o aluno vai ter que numerar as fotos aí dos alimentos de 1 a 7, de acordo com a ordem que eles são mencionados nos listening. Eu tenho o áudio aqui, está no meu celular, eu vou tentar tocar, espero que dê certo. Eu vou pôr aqui perto do meu microfone, vamos ver se dá certo vocês ouvirem, tá? Só para vocês terem ideia de como essa atividade funciona. Só vou demorar um pouquinho aqui para eu pegar o celular e daí eu toco para vocês. Só um momentinho. Vou ver se dá certo, tá? Se não der para ouvir, vocês me avisem. Sometimes it's hard to know what to eat to be healthy. My Plate is a simple guide to help us out. Notice the 5 food groups: fruits, vegetables, protein, grains, and dairy. Our plate at home should look similar to the My Plate guide. Notice how half the plate is full of fruits and vegetables. A smaller portion is protein, like lean meat or fish. There's also grains, like whole grain bread or pasta, and dairy, like milk, yogurt, or cheese. Follow the My Plate guide. Vocês conseguiram ouvir? Sim, tá jóia. Então, é como eu falei, né? Quando a gente trabalha um listening, a gente sempre tem que dar uma acalmada nos alunos. Falar para eles que eles não precisam entender tudo que eles estão ouvindo, eles têm que se concentrar no exercício, né? Que aos poucos eles vão adquirindo essa habilidade da audição, tá? Então, a gente sempre toca mais de uma vez também, tá? Para eles irem, porque de primeiro, assim, é difícil, né? Toca pelo menos umas 3 vezes para os alunos irem pegando aos poucos. Próximo slide, Antônio, por favor.
Então, continuando aqui no exercício da apostila, né? O próximo exercício seria complete o quadro com diferentes comidas de cada categoria. Então, você deve usar alguns itens da atividade anterior e adicionar outros. E pode usar o dicionário se for necessário, né? Então, o vocabulário que a gente apresentou sobre os alimentos, os alunos vão dividir aqui nesse quadro entre fruits, as frutas, vegetables, os vegetais, protein, as proteínas, grains, os grãos, e dairy, os laticínios, né? E na apostila do professor tem as respostas, então eu escaneei aqui da apostila do professor, só que eles colocaram tomato aqui como vegetais, pelo que eu sei, embora a gente coma salada de tomate, né, tomate é uma fruta, então na hora de vocês corrigirem os alunos, deem uma corrigida, isso que na apostila do professor veio como vegetal, tá bom? Mas, enfim, essa é o quadro com as respostas que está na apostila do professor. E também, sempre quando a gente apresenta vocabulário em inglês, é bom a gente dar uma contextualização para o aluno entender por que a gente está aprendendo aquele conteúdo, né? Então, devemos contextualizar o ensino de determinado conteúdo para trazê-lo para a realidade do estudante, a fim de que ele possa entender melhor o que está estudando. No caso do ensino das comidas, podemos fazer essa contextualização perguntando aos estudantes em quais circunstâncias da vida real eles usarão esse conteúdo. No caso das comidas, seria para pedir refeição em um restaurante, por exemplo, se o aluno viajar para os Estados Unidos, se ele vai comer em um restaurante, ele precisa saber falar as comidas em inglês, né? Que mais? Para comprar comida em um supermercado, etc. Então, é bom sempre a gente lembrar tudo isso para o aluno, né? Para ele saber por que a gente está estudando determinado conteúdo. Ainda falando sobre vocabulário, agora eu vou apresentar sobre física, que é uma matéria que tem na primeira série do ensino médio, tá? Também do currículo em ação. Então, como que vocês podem apresentar esse conteúdo, lembrando que são sugestões apenas do que eu estou dando, né? Nada é obrigatório. Então, a gente apresenta o vocabulário sobre a descrição física, né? O professor pode pôr na lousa mesmo. Então, em relação à altura, height, como uma pessoa pode ser descrita. Tall, que é alto ou alta. Average height, que é a pessoa que tem altura média. Short, que é baixo ou baixo. Em relação ao peso, weight. Então, fat, ou então overweight, que é gordo, acima do peso, né? Average weight, pessoa que tem um peso médio. E slim, ou então thin, que é magro. Em relação aos olhos, eyes, pelas cores, né, que a gente descreve. Então, blue, que são os olhos azuis, green, verdes, brown, castanhos, black, pretos. Hair, o cabelo, eu posso descrever o estilo, style, e também a cor, né, color. Então, em relação ao estilo, eu nem preciso, eu coloco a tradução na lousa, nem preciso fazer com que o aluno repita, né? Então, eu vou falando só em inglês. Coily, wavy, curly, straight, short, long, bald. E a cor? Brown, black, red, blonde, gray, white. Detalhes, have a mustache, tem bigode, have a beard, tem barba, goat, tem cavanhaque, wear glasses, usa óculos. Então, para apresentar esse vocabulário, o que a gente pode fazer também, pode combinar com o professor de artes, né? Daí os próprios alunos fazem esse calendário, esse vocabulário, eles fazem numa cartolina, alguma coisa assim, e deixa fixado na sala de aula, principalmente se tiver uma sala específica para inglês, né, a sala ambiente, já deixa preparada lá com todo esse vocabulário, para não ter que colocar na lousa, por exemplo, né, isso facilita um pouco o trabalho do professor. E aí, voltando para a apostila Currículo em Ação, volume 3 do 6º ano, aparece vocabulário também sobre isso que a gente está vendo, as características físicas, né?
Então, o exercício é assim. Write the correct translation with its corresponding words. Então, eles dão essas palavras aí, o aluno tem que escrever a tradução, né? Então, short, long, blonde, eyes, hair. Então, olhos, que são eyes, long em inglês, curto, short, loiro, blonde, cabelo, hair. É uma forma de introduzir as palavras em inglês, né? E nessa mesma apostila, um dos exercícios está assim: look at the table and match the characteristics to the people in the pictures. Então, tem aí as figuras de 4 pessoas, 1, 2, 3, o número 4 aqui não saiu, a última moça, mas então tem as características lá e o aluno vai ligando com a pessoa, né? Então, brown eyes, que são olhos castanhos. Quais dessas pessoas vocês acham que tem o olho castanho? Então, por exemplo, número 1, 2, 3, né? Não está muito claro aqui a figura, mas no livro a gente vê com mais clareza que os olhos dessas pessoas são castanhos, né? Cabelo curto, short hair, quais dessas pessoas têm? E o aluno vai ligando. Blue eyes, seria a última moça, né? Número 4. Blonde hair, cabelo loiro, também é a última moça. Long hair, também é a última moça. Gray hair, o cabelo grisalho, é a primeira aqui, a número 1. Red hair, cabelo ruivo, é o menino da segunda figura, né? Então, também é uma forma de eles irem sistematizando esse vocabulário. Aí, o próximo exercício ele tem que completar sentenças com as palavras do exercício 8, seguindo o modelo, né? Então, por exemplo, he has blonde hair and blue eyes. Então, ele tem cabelo loiro e olhos azuis. Então, o aluno vai escrevendo essas pessoas usando esse vocabulário. Por exemplo, number 1, the old woman has short hair and brown eyes. Então, a mulher idosa tem cabelo curto e olhos castanhos. Number 2, the little boy has red hair and brown eyes. Então, o menininho tem cabelo ruivo e olhos castanhos. E assim vai descrevendo as pessoas, tá? No currículo em ação, na primeira série do ensino médio, no volume 2, também tem vocabulário sobre descrição física, né? Então, um dos exercícios é esse, tá assim, look at the images and name each type of hair using words found in the box. Então, tem que descrever o cabelo das pessoas usando esse vocabulário, né? Curly hair, cabelo encaracolado, wavy hair, cabelo ondulado, straight hair, cabelo liso, coily hair, cabelo crespo. Então, eles vão ligar o tipo de cabelo com as figuras que estão ali. O exercício seguinte, tá assim, take a look at your classmates and count how many people have each type of hair. Then write the numbers in the box below. Então, os alunos vão olhar para os colegas dele em sala de aula, né, e contar quantas pessoas tem cada tipo de cabelo. E escrever a quantidade aí no quadro, né. Então, coily hair, que é o cabelo crespo, o aluno vai ver quantos estudantes tem na sala dele com esse tipo de cabelo e escrever o número aí. Curly hair, wavy hair, straight hair, e assim vai, né. Straight hair, cabelo liso, o aluno vai contando e vai completando o quadro. Depois que ele completou o quadro aí, com o número de pessoas que tem cada tipo de cabelo, ele vai usar essa informação para escrever as sentenças apresentando os resultados, né, seguindo o exemplo. Então, por exemplo, in my classroom, 12 students have curly hair. Então, na minha sala de aula, 12 estudantes têm cabelo encaracolado. E assim vai, né? In my classroom, 40 students have wavy hair. Na minha sala de aula, 4 estudantes têm cabelo ondulado. E, enfim, ele vai escrevendo as frases. Então, contextualização. Responda no chat. Em quais circunstâncias da vida real descrevemos as pessoas fisicamente, né? Lembra que eu falei que sempre que a gente apresenta um conteúdo, a gente deve contextualizar para o aluno entender por que ele está aprendendo, né? Então, quando eu dei o vocabulário lá de comida, na contextualização, a gente respondeu que é para pedir comida num restaurante, para comprar comida no supermercado e por aí vai, né?
Em relação às características físicas, em quais circunstâncias na vida real que a gente descreve as pessoas fisicamente? Para quê? Se vocês puderem contribuir aí no chat, assim eu posso respirar um pouquinho e beber uma aguinha, tá? Então, eu vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês colocando no chat o que vocês, em quais circunstâncias da vida a gente descreve as pessoas fisicamente, né? E daqui a pouco eu leio com vocês. 3 minutinhos, tá ok? Obrigada. Bom, voltando, algumas pessoas já responderam aqui, né? Vocês me ouvem bem, né? Espero que sim, porque eu não estou tendo retorno aqui do meu áudio. Qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem, tá?
Então, várias pessoas contribuíram. Então, vou ler aqui o que algumas pessoas escreveram. A escola Ana Siqueira, quando estamos procurando por alguém perdido ou para identificar uma pessoa. A Juliana Michele, contextualização para atribuirmos características, descrevê-las para alguém que não as conhece, identificá-las em meio a outras. Professora Stephanie, descrevemos pessoas quando queremos mostrar pessoas de forma específica em um local cheio. Muito bem, teve outras colaborações também. Eu não vou mostrar todas, porque algumas são repetidas, mas até por falta de tempo mesmo, mas eu agradeço muito a contribuição. Antônio, passa para o próximo slide, por favor. Então, resumindo aqui, né, possíveis respostas para essa pergunta, né? Para buscar um desconhecido no aeroporto, numa rodoviária, etc. Para descrever fugitivo ou suspeito para a polícia, por exemplo. Para descrever um pretendente a um amigo, amiga, com o intuito de apresentá-lo para um possível relacionamento amoroso, né? Alguém colocou quando a gente quer ser cupido, né? Então, é isso aí. Então, existem vários porquês, né? Então, tudo isso é forma de a gente contextualizar, de a gente indicar ou mostrar para o aluno a importância que tem a gente aprender determinado conteúdo. E daí a gente apresenta as perguntas e a resposta, né? Como é que eu faço a pergunta para descrever alguém fisicamente? Por exemplo, what does Xuxa look like? Traduzindo como a Xuxa é fisicamente, né? She's tall, thin, she has short blonde hair and blue eyes. Então, ela é alta, magra, tem cabelo curto e loiro e olhos azuis. Então, usando o vocabulário que a gente aprendeu, né? What does Thiago Lacerda look like? A Débora fala para o aluno, né? Vocês sabem quem é o Thiago Lacerda? É um ator da Globo, né? Para ver se eles lembram, para ficar mais fácil de eles entenderem, né? Então, como é que o Thiago Lacerda é fisicamente? Então, he's tall, average weight, he has black hair and blue eyes, ou seja, alto, tem peso médio, tem cabelo preto e olhos azuis. Daí, what do you look like? Como você é fisicamente? Daí o professor pode se descrever. Então, I'm tall, thin, castanho e olhos azuis, né? Então, a gente apresenta como é que a gente pergunta e responde, né, sobre as descrições físicas, descrevendo uma pessoa fisicamente. E daí a gente tem que treinar, né, para o aluno sistematizar tudo isso. Então, uma sugestão de uma atividade. What do they look like? Como essas pessoas são fisicamente? Então, eu vou apresentando as figuras, né? Então, what does she look like? Como ela é fisicamente. E o aluno vai descrevendo, olhando na figura. Então, she's tall, slim, she has long brown hair and brown eyes. Então, ela é alta, magra, ela tem cabelo castanho comprido e olhos castanhos. No próximo slide. What does he look like? He's tall, fat, he has black hair and brown eyes. Então, ele é alto, gordo, ele tem cabelo preto e olhos castanhos. What does she look like? She's average height, average weight, she has straight blonde hair and brown eyes. Então, ela tem altura média, peso médio, tem cabelo loiro, liso e olhos castanhos. What does he look like? He has blue eyes and black hair. Então, ele tem olhos azuis e cabelo preto. Então, mais uma vez lá no chat. Então, aqui nós temos um PPT, né? Na sala de aula tradicional, como o professor vai trabalhar este último exercício das figuras, se ele não tiver um computador, como é que vocês dariam esse exercício para os alunos? Que aqui para mim já está tudo prontinho, num PPT, né? Eu tenho um computador para apresentar. E na sala de aula, que muitas vezes a gente não tem recurso, né? Como é que o professor pode dar esse exercício? Como é que vocês apresentariam isso para os alunos? Coloquem aí no chat de novo, mais uns 3 minutinhos, para a gente compartilhar ideias aí.
Então, lendo aqui as contribuições de vocês, professora Stephanie da Floresta Fernandes, utilizando alunos como base, muito bem, eles podem descrever os próprios colegas, né? Ou então, às vezes, os próprios professores, né? Você vai perguntando, what does your English teacher look like? What does your Portuguese teacher look like? Enfim, como é o seu professor de português fisicamente, né? Ou então os próprios colegas, como a Stephanie falou, trazendo imagens e figuras para a sala de aula, pode usar uma cartolina, eles podem fazer esse trabalho com a professora de artes, né? Daí a gente trabalha a interdisciplinaridade, pede para a professora de arte ajudar. A Juliana falou através de materiais impressos, recortes de jornais e revistas, sim. Eu costumava fazer, quando eu estava em sala de aula, flashcards, né? Que é isso, a gente pega das revistas, cola lá na cartolina, passava o papel contact por cima para durar mais, né? E daí eu usava esse flashcards durante várias aulas aí, papel contact dura bastante, né? Enfim, ela falou também, os próprios alunos ilustrem o vocabulário, creio que facilita a assimilação, sim, pode ser, com certeza, eu estou dando apenas sugestões, vocês podem usar, vocês têm liberdade de cátedra, né, vocês façam da forma que vocês acharem melhor. Então, o Mário Luiz, uso de revistas, muito bem, então agradeço aí pelas colaborações. Agora que a gente apresentou o vocabulário, né, que eu dei algumas dicas de como apresentar vocabulário, vamos passar agora para a parte gramatical, né? Então, ligando aí o vocabulário que a gente estava vendo sobre a descrição física, agora a gente entraria, que é também matéria, né, do ensino médio, no presente simples inglês na forma afirmativa, né? Então, a gente pode pedir para o aluno observar as sentenças abaixo. Então, I have brown eyes, but my sister has green eyes. Então, nem precisa traduzir, porque a gente trabalhou o vocabulário, mas se quiser, pode, né? Então, eu tenho olhos castanhos, mas minha irmã tem olhos verdes. You have beautiful blue eyes. Você tem olhos azuis bonitos. All my cousins have brown hair. They also have brown eyes. Então, todos os meus primos têm cabelo castanho, eles também têm olhos castanhos. I have a son, he has green eyes and blonde hair. Eu tenho um filho, ele tem olhos verdes e cabelo loiro. We have two children, they have blonde hair. Nós temos 2 filhos, eles têm cabelo loiro. Então, a intenção aí é que o aluno observe o uso do verbo ter em inglês no presente, né, na forma afirmativa. Então, I have, my sister has, you have, por aí vai. Daí o exercício, observe as frases acima e responda. Em inglês, no presente simples, na forma afirmativa, usa-se have, que é o verbo ter, né, para. O aluno vai completar. I, you, he, she, it, we, you, they. E depois o has, mesma pergunta. Em inglês, no presente simples, na forma afirmativa, usa-se has, né, para e as mesmas pessoas. Daí o aluno vai responder observando as frases do slide anterior. Então, a resposta ficaria have para I, you, we, you, they, e has para he, she, it, ok? Daí a gente pode até, a partir daí, pedir para eles montarem frases usando have, o has e a descrição física, né? Então, I have brown hair, eu tenho cabelo castanho. She has green eyes, ela tem olhos verdes. My mother has brown eyes, minha mãe tem olhos castanhos. E assim vai, para treinar tudo isso, ok? Daí, eu vou, o próximo ponto gramatical que a gente vai ver é sobre o comparativo em inglês, né? Que é uma matéria que tem no ensino médio e tem no ensino fundamental. Antes de a gente entrar no comparativo, é bom a gente treinar um pouquinho os adjetivos, né? Porque os alunos vão precisar dos adjetivos para fazer o comparativo em inglês. Então, a gente pode ensinar primeiro a descrever os lugares em inglês, que é uma coisa rápida, e a gente apresenta os adjetivos antes.
Então, daquela forma que eu falei, tradicional, usando da língua portuguesa, usando a tradução, né? A gente apresenta os adjetivos para descrever lugares, o professor pode pedir para os alunos repetirem depois dele, né? Até mais de uma vez, para reforçar bem. E não precisa repetir em português, porque já está aí a tradução para os alunos verem, né? Então, a gente vai falar em inglês só. Fascinating, boring, relaxing, violent, dangerous, interesting, new, old, beautiful, ugly, crowded, empty, hot, cold, calm, busy, quiet, spectacular, traditional, modern, impressive, big, small, clean, dirty, messy, comfortable, spacious. Então, na sala de aula, a gente vai falar mais devagar, né? Porque eu estou sendo rápida só para apresentar para vocês. E pode falar mais de uma vez, né? Daí, a gente apresenta como fazer a pergunta e como descrever um lugar. Então, por exemplo, what's São Paulo like? Como é São Paulo? Dessa hora, eles costumam, principalmente os mais novos, né? Falar, mas professora, like não é o verbo gostar? Sim, like é o verbo gostar, mas ele também pode significar como, né? A gente tem as palavras em português também que tem mais de um significado, né? Por exemplo, a manga, tem a manga fruta e tem a manga da blusa, né? Em inglês acontece a mesma coisa. Então, o like é o verbo gostar e também pode ser como aí que está sendo usado nessa frase, né? Então, como é São Paulo? It's big and crowded. É grande e lotada. What's Campos do Jordão like? Como é Campos do Jordão? It's beautiful and cold. É bonito e frio. E daí a gente dá o exercício para o aluno treinar, né? Então, what are they like? Como eles são? Como esses lugares são? Próximo slide. Então, no começo você vai guiando, né? Faz a pergunta, what's it like? Como é? E daí vai pedindo para o aluno descrever usando pelo menos 2 adjetivos, né? Que ele vai estar treinando a escrita também das palavras em inglês. Então, por exemplo, it's beautiful and hot. Então, é bonito e quente, por exemplo. It is different and dry. Então, é diferente e seco, né? It's natural and beautiful. Enfim, ele vai escolhendo os adjetivos que ele vai usar, né? O professor vai trazendo várias figuras da forma aí que vocês colocaram no chat, né? Por meio de flashcards, por meio de recortes de revistas, né? Assim o aluno vai treinando. Estou dando umas ideias aqui. E com isso eu introduzi o vocabulário, né? Dos adjetivos que a gente vai precisar para explicar o comparativo, né? Então, o comparativo é uma matéria que está no 8º ano do ensino fundamental e também na 2ª série do ensino médio. Próximo slide. Então, através de exemplos, eu vou explicando, né? Então, por exemplo, São Paulo is more modern than Sorocaba. São Paulo é mais moderno do que Sorocaba. Nem sei se é, tá? Só um exemplo. Fala isso para os alunos. Então, moderno, a gente é um adjetivo longo, tem várias sílabas, várias palavras, né? Então, quando o adjetivo é longo em inglês, eu vou fazer o comparativo usando more antes dele. Então, more modern, mais moderno. Já na frase de baixo, Campos do Jordão is colder than São Paulo. Então, Campos do Jordão é mais frio do que São Paulo. Então, cold, que é o adjetivo frio, é um adjetivo curto, ele tem só uma sílaba. Quando o adjetivo é curto em inglês, eu não posso usar o more antes dele. Em vez de eu usar o more, eu vou usar o ER no final. Então, fica colder, mais frio, tá? Então, Campos do Jordão é mais frio do que São Paulo. Então, essa é a regra. Se o adjetivo for longo, eu vou usar o more. Então, São Paulo is more modern than Sorocaba. Se o adjetivo for curto, eu não posso usar o more, eu uso o ER no final desse adjetivo. Então, Campos do Jordão is colder than São Paulo. Agora, tem 2 exceções a essa regra, que é o adjetivo bom, que é o good. Ele, no comparativo, ele fica better, que é o próximo exemplo aí. Fish is better than meat. Então, peixe é melhor do que carne, na minha opinião, né?
Outra exceção é o adjetivo bad, que é ruim. Por exemplo, na última frase. Coke is worse than fruit juice. Então, Coca-Cola é pior, na minha opinião, do que suco de fruta. Eu prefiro suco de fruta, né? Então, Coke is worse than fruit juice. Então, aí a gente apresentou a regra do comparativo em inglês, né? Aí a gente vai treinar. Tem um livro que eu gosto muito, que eu indico para vocês trabalharem, se vocês quiserem, né? Talvez vocês conheçam, que ele é bem famoso, Essential Grammar in Use, do Raymond Murphy, que é da Universidade de Cambridge, né? Então, esse exercício eu tirei dele. Então, tá aqui, ó, write the comparative. Então, os alunos, eles dão os adjetivos, né? E o aluno vai usar o comparativo para ir treinando. A gente pode fazer com eles, né? Para a gente guiando o aluno. Então, old, que é velho em inglês, é um adjetivo curto, né? Então, a gente vai perguntando para os alunos. Nesse caso, eu vou usar o more ou vou pôr o ER no final? Como ele é curto, é o ER que vai no final. Então, old, mais velho, né? Strong, que é forte, ele também é um adjetivo curto, então a gente vai colocar o R no final, stronger, né? Vai introduzindo, inclusive, os detalhes, né? Happy, termina em Y, quando o adjetivo termina em Y e ele é curto, vou colocar ER no final, eu tiro o Y, coloco I no lugar e depois o ER, que fica happy, né? Modern já é longo, então vai usar o more modern, e assim vai, a gente vai fazendo com os alunos, ou então pode dar um tempo para eles fazerem, né, e depois a gente corrige. Tá aí criando as frases, agora compare. Two foods, two desserts, two drinks, two people, two places. Então, agora eles vão comparar usando a frase toda, né? Então, 2 comidas, 2 sobremesas, 2 bebidas, 2 pessoas, 2 lugares, e por aí vai. Então, um exemplo. Pizza is more delicious than soap. Então, pizza é mais deliciosa do que sopa. São Paulo is bigger than Campinas. São Paulo é maior do que Campinas. Então, a gente pode dar já alguns adjetivos, né, para facilitar a escrita dos alunos. Eu coloquei aí, delicious, good, bad, tall, short. Então, usando esses adjetivos, os alunos vão comparando essas coisas. No 8º ano do ensino fundamental, tem na apostila Currículo em Ação, tem um adjetivo sobre isso, né? Que os alunos têm que completar com adjetivos para descrever ouro e a água, que está na próxima slide. Então, tá aqui, né? Gold, water, o aluno primeiro vai escolhendo alguns adjetivos para completar aí, próximo, e depois que ele tiver completado, ele vai fazer comparação, né, ou seja, escrevendo a frase por inteiro, com esses adjetivos. Por exemplo, water is more valuable than gold, a água é mais valiosa do que o ouro. Gold is more beautiful than water, o ouro é mais bonito do que a água. E assim vai. No próximo slide tem as respostas, que eu coloquei à mão, né, como ideia aí. Então, no ouro, expensive, beautiful, valuable, hard, se for fugiu a palavra agora. Enfim, ouro em barra, por exemplo, né? Então, é uma coisa rígida, dura. Então, eu posso usar o hard, bright, que é brilhante, expensive, caro, e assim vai. Na água, important, importante, refreshing, refrescante, cold, fria, delicious, deliciosa, clean, limpa, né? Ideias aí de adjetivos. E daí depois eles escrevem a frase por inteira, né? Então, water is more important than gold. A água é mais importante do que o ouro, porque a gente precisa dela para sobreviver, né? Gold is brighter than water. O ouro é mais brilhante do que a água. Water is colder than gold. A água é mais fria do que o ouro. Gold is more expensive than water. Então, o ouro é mais caro do que a água. Water is cleaner than gold. Sempre lembrando, né? Por que eu usei o cleaner e não o more nesse caso? Porque clean é um adjetivo curto, né? Então, a água é mais limpa do que o ouro, e assim vai. Nossa, já chegamos no final e eu nem percebi. Então, aqui já são as referências bibliográficas, né, o que eu usei para fazer essa formação.
Então, é isso. Espero que vocês tenham... A minha intenção aqui foi só compartilhar algumas atividades, né? Para vocês, são apenas sugestões. Como eu falei, vocês não são obrigados a usar. Vocês... inclusive, se os professores de inglês, se quiserem me mandar atividades que vocês usam em sala de aula, que vocês gostariam de compartilhar com os colegas, em futuras formações eu posso mostrar, dando o nome de vocês, lógico, né? Afinal, os direitos autorais são importantes aí. Então, se vocês quiserem me mandar, pode me procurar, eu sou a Cláudia, PCNP de Inglês do Núcleo Pedagógico, pode me ligar, eu passo o e-mail para vocês, e daí vocês me mandam se vocês quiserem compartilhar, tá? Então, é isso. Se alguém quiser dizer algo no nosso chat, fiquem à vontade. Eu dou mais alguns minutinhos aí. Se alguém quiser dizer algo, fique à vontade também. Então, eu agradeço a participação de todos. Até a nossa próxima formação aí. Como eu falei, qualquer coisa podem me procurar no Núcleo Pedagógico, tá? A Cláudia, PCNP de Inglês. Então, obrigada a todos pela participação. Deveria haver mais formações de inglês. Sim, sempre que possível a gente vai procurar marcar, tá? See you next time. See you. Bye, bye. Have a nice day.